que entrou em campo foi vaiado pelo torcedor do Fluminense. O torcedor reclama muito da questão de alta minutagem para o jogador. Só que ele vem sendo escalado por 3 técnicos, os últimos 3 técnicos, com muita frequência. Queria que você falasse para o torcedor sobre isso, né? Por que você confia e acha que o Lima é um jogador que merece jogar tanto tempo? E por último, John Kennedy. Por que o John Kennedy não vem sendo escalado? Muito obrigado. Oi. Quanto ao Lima, é um jogador do grupo do Fluminense. Ele vem jogando, vem entrando de início durante as partidas, tem nos ajudado bastante. O jogo estava muito pegado, infelizmente não tomamos aquele gol. E ia colocar também o Lúcio. Ele ainda está conhecendo o grupo, está conhecendo os companheiros, está conhecendo as características. Enfim, ele ainda precisa de um tempo de adaptação. Então por isso que eu vou soltando ele aos poucos, mas hoje o jogo estava muito pegado e de repente poderia faltar um ritmo a mais para ele e a gente já estava perdendo o meio para o Fortaleza. Então resolvi colocar o Lima, que é um jogador que está com ritmo de jogo. O John Kennedy, ele faz parte do grupo do Fluminense também. O Everaldo vem jogando juntamente com o Cano, os dois vêm fazendo gols. Eu tenho falado com o Kennedy, mas é difícil, as situações toda hora os jogos apertados e a preferência hoje, por exemplo, pelo Everaldo também pela bola aérea, né? O Everaldo é alto, ajuda bastante, tanto lá na frente como na parte defensiva. Gostaria de dar mais chance, mas tem que ser na hora certa. Não dá, eu tenho 5 substituições, eu muitas vezes prefiro esperar um pouco para ver o que está acontecendo no jogo. E todos os jogos têm sido difíceis, todos os jogos têm sido apertados. Então não dá para fazer mais do que 5 substituições. Mas é um jogador que tem toda a minha confiança. Renato, boa noite. Calma Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, cerca de um mês atrás, os centroavantes do Fluminense vinham sendo bastante criticados, né, pela falta de números em gols. Mas nos últimos 6 jogos, né, o Fluminense fez 10 gols e 6 deles foram dos 2 centroavantes, né, 3 do Everaldo e 3 do Germancano. Ao que você atribui essa melhora ofensiva do Fluminense, principalmente desses 2 jogadores que você vem alternando bastante na equipe titular? E você chegou a comentar na última coletiva que você tem basicamente 2 equipes, né, uma nas Copas e uma no Brasileirão. A escalação do centroavante em específico nesse rodízio segue um critério de quem está melhor no momento ou tem um encaixe também com cada uma das equipes? Muito obrigado. Não, os dois também, como eu acabei de falar do Kennedy também, é um jogador que tem toda a minha confiança, como o Everaldo tem, como o Cano tem, jogadores que eu sempre procurei passar muita confiança para eles durante o treinamento, durante os jogos. O Everaldo, você viu que era um jogador bastante criticado, hoje ele já caiu na graça da torcida pelos gols, pela entrega que ele vem tendo nos jogos. Da mesma forma o Cano voltou a fazer gols. É importante você ter jogadores, principalmente lá na frente, jogadores que fazem gols. Então não tem preferência para o jogo brasileiro, sul-americano, a Copa do Brasil. É o ritmo na sequência dos jogos, eu tenho escalado tanto um quanto o outro. E eles têm feito os gols, têm nos ajudado. A gente não está dando preferência para uma competição. A gente está procurando avançar nas 3 competições. Então por isso que hoje o jogo era importante, da vitória diante do Fortaleza, para a gente dar mais um pulo no Campeonato Brasileiro. Fomos a 27 pontos. Conseguimos já a classificação para as quartas da Copa do Brasil. E terça-feira nós temos mais 90 minutos dos 180 que a gente vai jogar contra a América. Conseguimos uma vantagem mínima lá na Colômbia, que a gente espera, e eu espero também que o torcedor possa comparecer em massa na próxima terça-feira para nos apoiar, porque o nosso objetivo é a gente conseguir a classificação. Não conseguimos ainda, até porque é um jogo pegado, um jogo difícil. Você vê que o América jogou na última quinta-feira com o time totalmente reserva. Então eles estão praticamente com o time todo que jogou contra a gente descansados. E hoje eu utilizei praticamente 70%, 80% da equipe que jogou na Colômbia. Então o desgaste ele é muito grande, até porque eu tenho alguns jogadores no departamento médico. Então esse jogo de terça-feira é bastante perigoso e é por isso que vai ser importante aí o apoio do nosso torcedor para a gente conseguir a classificação para outra fase. Renato, Pedro Brandão do Lance, parabéns pela vitória inicialmente. O Ganso hoje ele fez a partida com mais minutos desde maio, a segunda com mais minutos no ano. E com 2 pontos em boa fase, como o Serra e o Canóbio, que são jogadores que gostam de romper a última linha sem bola também,
Você ter o Ganso nesse meio de campo, que conhecidamente é um arco para essas flechas, o que você pensa para o Ganso na sequência da temporada? Você pensa nele como um jogador de segundo tempo ou como hoje de titular? Não penso ele nem como titular, nem como jogador de segundo tempo. Ele faz parte do grupo do Fluminense, ele é um gênio. Mas tem jogos e jogos, não só para ele, como para os outros. Você vê que eu mudo bastante o time, dependendo do que a gente precisa, dependendo do adversário, dependendo onde a gente vai jogar. Hoje ele estava jogando bem, aí eu tive que fazer uma substituição porque nós estávamos perdendo o meio e eu tinha mais somente aquela parada, entendeu? E o Cano havia sentido também. Procurei colocar um homem a mais no meio para ajudar também na marcação. Coloquei o Everaldo também pela bola aérea. Mas o Ganso, toda vez que eu preciso dele, ele tem entrado durante as partidas, ou começa as partidas, e tem ido muito bem. É um jogador fundamental para a gente. É um jogador de grupo. Eu não posso escalar não só o Ganso todos os jogos, como qualquer outro jogador. Então eu tenho feito esse revezamento. Tenho poupado alguns jogadores justamente pelo desgaste, e o desgaste tem sido muito grande, não quero ser repetitivo. E todo jogador que eu coloco em campo, ele tem dado conta do recado. É isso importante. Quando eu falo para vocês que eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Então, independente de quem entrar em campo, tem que ter essa entrega aí do jeito que eles vêm tendo. Por isso que a gente vem conseguindo os resultados tanto no Brasileiro, como na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Boa noite, Renato. Alex Villar, de Bate Fundo Esportivo. Bom, essa semana o Fluminense teve a contratação do Santiago Moreno, ele ficou regularizado para poder atuar ontem, né? Eu queria saber por que você não relacionou ele. Se foi uma questão física, talvez por entrosamento, enfim, qual o motivo por não relacioná-lo já nesse jogo? Cara, vocês têm que estudar um pouquinho mais, então. Com todo o respeito. O cara tá parado há uma semana. O cara não conhece nenhum companheiro dele. É a mesma coisa do Lúcio. O Lúcio já daqui uns dias... Eu estou tendo todo o cuidado com ele para conhecer o grupo, porque daqui a pouco começa a colocar os caras e não estão preparados e não conhecem os companheiros, não conhecem as características, não estão bem na parte física, vão falar que o jogador não é bom jogador. Então o cara está parado uma semana. Como é que eu vou escalar um jogador desse em uma semana? Ele tem que treinar, tem que recuperar a forma física dele, ter um tempo de adaptação, ele precisa conhecer melhor os companheiros deles, para eu não colocar ele na arena sem ter isso tudo na cabeça dele. Daí eu estou entregando ele para os Leões. Da mesma forma o Lúcio, que eu acabei de falar hoje. Hoje eu só não coloquei ele justamente por isso. Ele estava jogando uma vez por semana nos Estados Unidos. Lá o ritmo é totalmente diferente do Brasil. Eu começo a colocar um jogador desse, se ele não estiver preparado, e esse é o meu trabalho, tem que preparar os jogadores, principalmente os jogadores estrangeiros. Vocês viram que o Arias sofreu aqui, né? O Arias sofreu durante um ano. O Arias. Então o cara chegou aqui ontem, fez os exames médicos. Não é porque ele está no bid, que ele tem condições de jogar, que ele tem que ir para o jogo. Aí eu ponho ele para o jogo, sem condições físicas, sem conhecer ninguém, daqui a pouco ele tem uma lesão. Aí o responsável é o treinador que botou o jogador que não estava preparado. Então vocês têm que saber dessas notícias também. Eu não tenho que dar tudo, chegar aqui para vocês, mastigar tudo e dar na boca de vocês. Por que vocês não se informam? O cara não está jogando há uma semana. O cara chegou ontem, o cara precisa treinar, o cara precisa conhecer os companheiros. Pô, vocês também precisam me ajudar um pouquinho, né? A última aqui para encerrar, Renato. Renato, boa noite. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Davi Schundt. Pelo menos na minha opinião, teve uma boa atuação contra o Bahia, também teve uma boa atuação hoje contra o Fortaleza. É um garoto novo, como você falou, está sendo jogado dentro da arena, mas está correspondendo bem. Como você poderia avaliar esses dois jogos do Davi? É um jogador que tenho acompanhado ele. Eu tenho lapidado ele durante os treinamentos, tenho conversado com ele, trocado ideias, não porque ele jogou esses últimos 2 jogos, também, lógico, mas desde que eu cheguei no Fluminense, eu vejo característica nele. É um bom jogador, um bom menino, trabalhador, mais um jogador prato da casa, que quando eu coloquei ele para jogar contra o Bahia, eu falei para ele, pode ir tranquilo, faz exatamente o que você tem feito nos treinamentos, dei alguns conselhos para ele. Ele entrou, entre aspas, num jogo muito perigoso, lá contra o Bahia, estava sem ritmo de jogo, e deu conta do recado. E eu dei os parabéns para ele, tanto para ele como para o Fidelis, 2 garotos que jogaram lá e foram muito bem. Hoje, novamente, ele entrou, jogou bem e nos ajudou de novo. Então, isso é importante quando eu falo para os jogadores, eles têm que estar preparados, independente da idade, independente da posição, o jogador tem que treinar forte para poder jogar forte, porque a qualquer momento, qualquer um deles pode ser chamado para jogar. E os garotos estavam preparados. E eu botei para jogar sem medo nenhum. E foram bem tanto lá na Bahia, como hoje, novamente, o Davi, entendeu? Eu falei lá para vocês, lá depois do jogo
do Bahia, e o Fluminense ganhou mais 2 jogadores. Mais 2 jogadores que o torcedor pode ver que a gente pode contar com isso.